Olá pessoal da quarentena, tudo bom? Bom dia a todos vocês. Bem, nesse vídeo aqui, que é da aula 3, né, que nós vamos postar na nossa Classroom, da disciplina de História do CEP, nós vamos tratar desse assunto aqui que é muito importante, que é os primeiros povos da América, né? Esse é o capítulo 3 do nosso livro didático e esse vídeo vai nos ajudar a responder a atividade que vai estar postada aqui na nossa Classroom, né? Sobre o referido assunto. Então a gente vai tratar aqui de forma bem rápida, bem objetiva. Vamos fazer um vídeo aqui bem rápido, o assunto é bastante interessante, para facilitar vocês no entendimento do assunto, certo? Então vamos lá. Ok. Bem, os objetivos dessa aula, nós estamos com ele aqui na tela, né? Nós vamos aprender algumas coisas bastante interessantes sobre os primeiros povoadores da América. Entre os objetivos nós temos aqui, nós vamos aprender hoje a conceituar allochtonismo, nós vamos identificar as rotas de migração, né, desses povos que vieram de diversas partes do planeta aqui para o continente americano. Nós vamos citar, né, nós vamos aprender a citar características específicas desses primeiros humanos que chegaram aqui à América, né, há 15 mil, 10 mil, 6 mil, 3 mil anos antes de Cristo, né? Nós vamos ter essas levas de migrações e nós vamos citar as características desses primeiros humanos. Nós vamos também enumerar os principais sítios arqueológicos presentes aqui no Brasil e vamos também compreender e definir o termo pintura rupestre. Beleza? Vamos em frente? Então vamos lá. A origem dos povos ameríndios, né? O continente americano ele foi povoado, né, a partir de inúmeras migrações milenares, né? E esse processo vai ser chamado de allochtonismo, que é o quê? Que é a ideia de que o homem americano não é natural do continente americano. Ele veio, né, de outras possessões territoriais, em volta da Terra. Uma coisa curiosa sobre isso é que quando os europeus chegaram aqui no século XV, quando eles descobrem, né, o novo continente, a América, e quando eles descem, né, e eles visualizam a presença de inúmeras populações que nós chamamos agora de indígenas, então eles vão ficar perplexos com aquela sociedade que eles desconheciam. Então, para interpretar essa realidade, eles vão utilizar de um conhecimento que na época, né, no início da Idade Moderna, transição da Idade Média para a Idade Moderna, século XIV, século XV, eles vão disponibilizar de um conhecimento que eles tinham com mais facilidade, que era a tradição cristã, a teologia cristã, para interpretar essa nova realidade que eles entraram em contato, que são os povos da América, né? E aí eles vão começar a dizer que ali são os filhos de Cã, né, os descendentes de Cã, filho de Noé. Outros vão dizer que ali são descendentes das 12 tribos perdidas de Israel, quando fugiram da escravidão no Egito. Rotas de povoamento da América. Nós vamos ter basicamente dois grandes grupos. Nós vamos ter, né, aqueles grupos de povoamento que vieram pelo Estreito de Bering e vamos ter aqueles grupos de povoamento que vieram pelo Pacífico, né, em embarcações improvisadas, navegando de ilha em ilha até chegar no continente americano. A gente vai ver aqui um mapa, né, que vai nos auxiliar a entender melhor isso daqui. Ou seja, a rota mais provável é o Estreito de Bering, né, que é essa rotazinha aqui, da parte de cima, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, né, em que eles vão vir aqui, da África, da Europa, vão cruzar aqui toda a Ásia, subir aqui na Sibéria, e atravessar aqui, nesse ponto entre a Ásia e o norte da América do Norte, né? Aqui o Alasca, né? Entre a Sibéria e o Alasca. Nas épocas frias do ano, essa região congela e, portanto, dá para você passar caminhando por cima desse estreitozinho aqui, congelado, né? E descer aqui para a América do Norte, América Central e chegar à América do Sul. Essa é a primeira teoria de povoamento da América.
é a vinda de grupamentos humanos pelo Estreito de Bering. A outra teoria, como nós vimos no slide anterior, é a rota do Pacífico, que é aqui, ó. Eles vão sair aqui, ó, da Oceania, tá? E vão atravessar aqui, ó, todo o Oceano Pacífico nessas embarcações improvisadas, navegando de ilha em ilha até chegar à América. Só para revisar, essas rotas do Pacífico, né? Elas vão vir da Ásia, da Austrália, de arquipélagos do Pacífico e de ilhas da Polinésia e da Melanésia. Descobertas arqueológicas sobre os primeiros habitantes. Aqui são as características desses primeiros habitantes. Quem eram esses primeiros habitantes? Né? Eles eram caçadores, coletores, né? Viveram no Paleolítico Superior, né? Época da Pedra Lascada. No Novo México, nos Estados Unidos, foram encontrados pontas de sílex, né? De 15 mil anos, que nós podemos ver aqui nessas imagens lateral. Né? Esses achados arqueológicos são usados pelos arqueólogos, né? E pelos historiadores para descreverem características desses primeiros grupamentos humanos, né? E fazerem uma datação aproximada. Entre 8.000 e 6.000, né, nós vamos ter outras levas de populações chegando aqui à América, né? E esses grupos vão usar pontas triangulares, né, acopladas em um cabo. Ou seja, esses primeiros grupamentos humanos, essa segunda leva já tem artefatos, né, instrumentos de trabalho, de fabricação, de produção de alimentos, de caça, né, mais elaborados. E no atual México e regiões andinas, né, que é na América do Sul, eles já iniciam a prática da agricultura. É importante lembrar que os diversos povos da América não apresentavam o mesmo desenvolvimento cultural, né? Mas na frente a gente vai estudar os astecas, os incas, os maias, que são povos, né, que chegaram aqui e desenvolveram uma alta tecnologia, engenharia, medicina, filosofia, calendário, enquanto que outros povos nativos, como por exemplo aqui do Brasil, né, eles não vão ter o mesmo desenvolvimento cultural. Isso a gente vai estudar mais tarde. Eu quero pedir desculpa ao barulho aqui na lateral, porque aonde eu estou gravando aqui é muito próximo da rua e vez por outra passa um carro, passa uma moto e pode atrapalhar um pouquinho aqui, mas a gente vai seguindo adiante. Bem, outro assunto interessante que nós vamos ver agora são os sítios arqueológicos no Brasil, né? Os principais, né? Entre eles nós temos aqui o de Minas Gerais, né? Em Lagoa Santa, onde foi descoberto, onde foi encontrado o fóssil de uma mulher, né, que viveu há 11.500 anos atrás, né? Ela foi batizada de Luzia e era uma jovem que tinha idade entre 20 e 24 anos, né? Outro sítio arqueológico também interessantíssimo, né, são os sambaquis, né, localizados aí no estado de Santa Catarina, na cidade de Laguna, Nova Camboriú, Jaguaruna, né, onde foram encontrados, né, esses sambaquis, que são conchas, casqueiros, né, que foram encontrados no litoral, o que indica a presença humana há cerca de 6.000 anos, já na fase do Neolítico. Lembrando que a gente estudou pré-história e lá tem o Paleolítico e o Neolítico, né? Então, essa aqui é um vestígio de grupamentos humanos que viveram aqui na data do Neolítico, né? Na região de Santa Catarina. E eles comiam esses animaizinhos e jogavam as conchas ali nessa região, e essas conchas foram acumulando e viraram, né, artefatos de pesquisa, né, que hoje são encontrados na região e datados pelos arqueólogos como resquícios da presença humana naquela região há 6.000 anos. Outro sítio arqueológico importante também para o Brasil e para o mundo é o nosso aqui no Piauí, né? O sítio arqueológico da Serra da Capivara, né? Que foi inicializado os trabalhos ali na década de 1970 pela pesquisadora Niede Guidon e foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 1991. Né? É um parque arqueológico muito importante em toda a América, de grande reconhecimento internacional. Às vezes, quando a gente vai visitar lá, a gente encontra pesquisadores de várias partes do mundo. Né? A última vez que eu estive lá, tinha alguns pesquisadores da Inglaterra lá, visitando o sítio, o museu, né? Que fica na entrada. Muito bonito, muito interessante. Quem puder visitar
Quem puder viajar a São Raimundo Nonato, por favor, não esqueça de fazer uma visita ao parque, né? Lá também tem inúmeros sítios dentro do parque arqueológico, da presença humana, com datas bem superiores a 15 mil anos, né? E, portanto, é um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Outro tema interessante que a gente ficou de ver aqui também é o conceito, né, de pintura rupestre, né? Que são esses desenhos e gravações em cavernas pelos primeiros grupamentos humanos, né? Os desenhos rupestres, eles têm uma representação do cotidiano desses primeiros grupamentos que moraram aqui, que viveram aqui, bem antes de nós, né? Então eles representam animais, eles representam humanos, eles representam reuniões, atividades coletivas, como atividades de caça, atividades de coleta, né? Rituais religiosos. Portanto, as pinturas rupestres, elas são muito importantes para o tempo presente, para os estudiosos do tempo presente, compreenderem um pouco dessas sociedades. Elas são um tipo de fonte, né? Que foi o que a gente estudou aqui na aula passada. Portanto, nós podemos ir agora para a revisão, para fechar essa aula de hoje, né? O que foi que a gente viu na aula de hoje, para atender os objetivos lá do começo da aula? A gente estudou sobre as migrações iniciais, né? Que são chamadas de aloctonismo, né? Nós estudamos as rotas de povoamento, que são o Estreito de Bering e as rotas do Pacífico. Nós estudamos características dos primeiros habitantes, né? Caçadores, coletores, viveram na época do Paleolítico, né? Alguns na época do Neolítico, entre 8 mil e 6 mil anos, e alguns grupamentos iniciaram a prática da agricultura, né? Deixaram de ser coletores e passaram a ser agricultores, né? E também estudamos os principais sítios arqueológicos do Brasil, né? O sítio de Lagoa Santa em Minas Gerais, o de Laguna em Santa Catarina, dos Sambaquis, e a Serra da Capivara, aqui no estado do Piauí. E as pinturas rupestres mais conhecidas no nosso território nacional, né, se encontram nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Não vamos nos estender muito para o vídeo não ficar muito cansativo. Espero que o vídeo ajude vocês na resolução das questões, né, que estão na nossa sala no Google Classroom. Tenham um bom final de semana. Fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem dos parentes de vocês, evitem aglomerações. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula.